O que uma introdução deve ter? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Primeira, deve constar qual é o tema que será refletido no trabalho acadêmico. Então, em um único parágrafo, a pessoa discorrerá explicando sobre o que trata o conteúdo do trabalho acadêmico. A segunda coisa envolve os chamados objetivos gerais e os objetivos específicos. E aqui entra todas as justificativas teóricas, conceituais, documentais, bibliográficas, que serão utilizadas na defesa da argumentação do trabalho acadêmico. Aqui eu posso mencionar quais as obras, quais autores, autoras, pensadores e pensadoras, nomes de empresas, fundações. Eu posso mencionar em quais artigos eu estou me fundamentando para dizer as coisas que estão sendo ditas. Então, todos esses aspectos dizem respeito às justificativas teóricas, conceituais, procedimentais, documentais. Um terceiro elemento que deve ter uma introdução é como se fosse um panorama sobre o que vai acontecer no trabalho. E aí eu menciono a quantidade de capítulos que terá o trabalho. E, além disso, eu digo o que cada capítulo vai discorrer. Por exemplo, no capítulo 1 será discorrido sobre blá, 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 blá. No capítulo 2, a ideia blá, 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 blá. No terceiro capítulo, apresentaremos os resultados obtidos da pesquisa experimental, blá, 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 blá. Por essa razão é que a introdução é a última parte a ser feita em um trabalho acadêmico. Por qual razão? Porque eu tenho que saber qual é o tema, eu tenho que saber quais os materiais que eu já usei, eu tenho que saber quantos capítulos que possui o trabalho e que cada um vai explorar para dizer essas informações. É por isso que nós comentamos que a última parte a ser feita em um trabalho acadêmico é a introdução. Próxima parte. A próxima parte é essa daqui. Veja, não aparece a palavra desenvolvimento, mas na medida em que temos um capítulo, na medida em que temos um título de um capítulo, significa que a estrutura desse texto é monográfica. Ou seja, nós teremos a defesa de um tema que será utilizados diversos argumentos para a validação lógica daquele conteúdo. E aí a pessoa faz a abertura do capítulo, traz as informações. Aqui eu já abro com uma citação. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai trabalhar sobre o assunto de citação, após a vista de prova. E aí continua a informação, eu utilizei uma segunda citação, continua o conteúdo e vai lá inserir aqui um gráfico e continuei a discussão. Todos os dados relacionados à montagem de um texto diz respeito à argumentação, à montagem do desenvolvimento. E aqui continua o trabalho acadêmico com todas as suas especificações. Fechou, foi lá para um segundo capítulo, só como sugestão, depois terceiro capítulo, as informações. Nós concluímos, portanto, o item desenvolvimento. Próximo item, conclusão. E a pergunta é a mesma. Quais itens que devem constar na introdução? Primeiro deles, quais foram os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho acadêmico? Ainda que o último capítulo seja destinado para esse fim, e o último capítulo que vai apresentar os resultados, as evidências, os alicerces, os dados tabulares para confirmar uma informação que vocês estão defendendo. E aí, nesse capítulo, nós teremos aí 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Na conclusão, essas informações novamente serão reportadas, mas com uma diferença, no máximo em um parágrafo. Então, de uma forma bem sintetizada, eu vou trazer esses dados na conclusão. Segundo elemento, eu devo mencionar
as dificuldades encontradas na realização do trabalho acadêmico. Por exemplo, o trabalho se fundamentava em questionário e a minha ideia era ter 400 respondentes. Utilizei a plataforma Google Form e dentro do prazo da pesquisa, apenas 100 pessoas responderam. Isso comprometeu a amostragem. Mas é o que eu consegui. Então, é uma dificuldade e ela deve ser mencionada no trabalho. Vamos supor que a pessoa tinha uma entrevista marcada com o diretor de uma empresa. E essa pessoa, por questões de agenda, não conseguiu efetivar a realização da entrevista. Isso daqui deve ser reportado como uma dificuldade. Questões de, olha, o tema que eu vou explorar só tem obras escritas em língua inglesa. E, como eu não tenho domínio dessa língua, eu utilizei outros artigos publicados em português e em espanhol. É também uma dificuldade. Entre outras que podem ser mencionadas na conclusão. Terceiro elemento, autocrítica, autoavaliação. Ou seja, eu devo especificar quais são os limites do meu trabalho. Vamos supor, dentro dessa temática, há 4 variantes que normalmente são estudadas. Eu me dediquei a apenas 3 delas. Por que eu não explorei essa 4ª? Eu me blindo, eu me autodefendo para evitar uma crítica externa. É um momento de autoavaliação. A última parte que deve constar numa conclusão é a identificação, é a indicação de futuras pesquisas que podem ser exploradas. Por exemplo, eu havia dito que apenas 4 variantes de um tema podem ser explorados. Eu, por exemplo, só explorei 3. Eu posso indicar essa 4ª como futura pesquisa. Enfim, esses são os 3 importantes elementos que compõem os chamados elementos textuais.